Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início ao nosso dia de atividades, né? Hoje nós teremos aula de caligrafia e de ciência das religiões, continuando com o assunto da semana passada. Então nós vamos começar com a aula de caligrafia. Então eu peço que vocês peguem um livro de caligrafia na página 14 e na página 15. Vai ser uma revisão do que nós já vimos na gramática do livro que nós estudamos, né? Como eu já avisei, nós vamos sempre estudar caligrafia na quinta-feira até chegarmos ao conteúdo que nós estamos estudando hoje no livro, no nosso livro atual, certo? Então, peguem aí a página 14 e a página 15 de caligrafia para a gente continuar os nossos exercícios. Na página 14, nós vamos falar sobre os encontros consonantais, né? Que a gente já viu isso bem antes, no início das aulas. E na página 15, nós vamos falar sobre os dígrafos, né? Que são diferentes, né? Então, vocês irão ler a página 14, que fala sobre encontro consonantal, né? Que é quando duas consoantes, quando são pronunciadas com sons distintos em uma mesma sílaba, né, que dá o nome de encontro consonantal, elas podem ocorrer na mesma palavra, né, na mesma sílaba, ou em sílabas separadas, como está o exemplo aí do livro. Então, eu vou botar aí também no vídeo, né? Por exemplo, vidro. Qual o encontro consonantal da palavra vidro? A gente sabe que é o DR, né? Então, se nós formos separar essa palavra, vidro. Então, o DR, esse encontro consonantal, vai ficar junto na mesma sílaba, né? Então, é um encontro consonantal inseparável. E já no outro exemplo, carta. Então, se eu for separar a palavra carta, nós sabemos que o encontro consonantal é RT, né? Carta. Então, nós separamos essas sílabas, então, cada consoante vai para uma sílaba diferente, né? Então, elas são separáveis, né? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, vocês irão ler novamente, né? Um exercício pequeno, né? Aqui na página 14, né? Sobre os encontros consonantais. E vocês irão fazer a primeira questão. Onde está dizendo na primeira questão, as palavras a seguir foram retiradas do texto, né? No caso, antes você vai ler esse pequeno texto, né? Aqui, né? Esse explicativo, e vai tirar do texto circular o encontro consonantal que há nelas e depois fazer a cópia, né, separando as sílabas. Então, vocês já sabem como fazer a cópia na caligrafia, ok? Então, lembrando que encontro consonantal, né, é o encontro de duas consoantes, né, pronunciadas com sons distintos que podem estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas, ok? Vamos agora relembrar os dígrafos, né? Dígrafo, que é dígrafo, é a união de duas letras que representam apenas um som. Nós vimos isso várias vezes. Então, o dígrafo é a união de duas letras que representam um som. Se o encontro consonantal, as letras representam sons distintos, né? Por exemplo, vidro, D, nós falamos o som do D e o R também, vidro, né? Então, são sons distintos. Já nos dígrafos, essas duas letras, elas juntas, formam apenas um som, certo? Indicam apenas um som, diferente das consoantes. Quais os principais dígrafos que nós vimos? NH, LH, CH, XC, RR, SS, né? QU e GU, quando quando o não é pronunciado, que a gente já explicou, né? Quando o não é pronunciado, então é um dígrafo, né? O QU e o GU. Mas quando as palavras que tem GU e QU, nós pronunciamos o G e o U, então já não é dígrafo, porque cada letra vai ter o seu som distinto. Vai sair o som do G e o som do U. Um exemplo, né? Água. Água, esse GU aí não é dígrafo, porque eu estou falando o som do G e do U, né? Outro exemplo, águia. Águia, esse G e esse U é um dígrafo, porque eu não estou pronunciando o som do G e do U, né? Distintamente.
eu tô falando eles juntos, né? Juntei as letras. Então, GU nessa palavra forma apenas um som. Então, é um dígrafo. Do mesmo jeito com QU, né? Um exemplo com QU. Quadro. Quadro. Eu tô falando o som do Q e do U. Quadro. Então, esse QU aí nessa palavra não é dígrafo. E se eu falar quero, quero, então esse QU aí da palavra quero já é um dígrafo, porque eu não tô falando o som do Q e do U separadamente. Eu tô falando eles quando eles são pronunciados juntos, certo? Então, essa é a diferença de encontro consonantal para dígrafos, né? Que nós já vimos nas aulas passadas. Então, vocês irão ler aqui na página 15, depois, né, da página 14, vocês vão ler esse trava-língua aqui. Nós sabemos que o trava-língua, né, é aquele pequeno textinho pequeno que fala rapidamente as palavras, né? Que nós vimos isso lá no folclore, né? Trava-língua, parlendas. Então, a trava-língua nós falamos ele bem ligeiro, né? Então, você vai ler esse trava-língua aqui da aranha, né? Que é bem conhecida. A aranha arranha rã, a rã arranha aranha, nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Então, você vai falar bem ligeiro aí, sem titubear aí na língua, tá certo? Sem travar a língua. Depois, você vai circular os dígrafos que aparecem neles. Então, você vai circular primeiro aqui os dígrafos que aparecem no trava-língua e depois escrever uma palavra para cada dígrafo a seguir aqui, ó. Então, aqui tem os dígrafos, né? CH, SS, QU, NH, SC cedilha e os outros dígrafos. E você vai escrever uma palavra para cada dígrafo, certo? E depois escrever uma frase que contenha 3 palavras com dígrafos, tá certo? Então, você vai escrever uma frase que contenha 3 palavras com dígrafos. Então, esse é o exercício de português da página caligrafia, né? Da página 14 e da página 15, certo? Então, qualquer dúvida, só me procurar. Eu tenho certeza que vocês vão sair bem nesse exercício, porque foi assunto que nós já vimos, ok? Então, beijos, até a próxima aula.